Fala Cabinda, um programa da Rádio Luso-Americana, uma rádio online transmitido em direto pelo site www.radiolusoamericana.org e nos aplicativos da Central da Mídia e Radios.net para Android e iPhone, respectivamente, assim como nas suas redes sociais de Facebook e YouTube. Programa Fala Cabinda, todos os sábados às 14 horas do Brasil, às 13 horas do Nova York e às 18 horas de Angola. Apresenta os principais factos de semana do enclave de Cabinda, de Miconge, Auyema e de Massabi, ausência do Locula, com informações ao vivo, apresentadas por ouvintes locais e correspondentes internacionais. As matérias são com foco em informações úteis ao dia a dia da vida da população daquele enclave, desde atualidade política, cultural, entretenimento, histórias, provérbios, lendas e fábulas da cultura binda. Interação ao público via WhatsApp, mais 1-774-518-2540, com convidados no estúdio. Fala Cabinda, o teu programa em todas as línguas faladas em Cabinda, todos os sábados às 14 horas do Brasil, às 13 horas de Nova York e às 18 horas de Angola. Boa noite, Angola. Boa noite, Cabinda. Boa noite, África. Boa noite, o continente asiático. Boa noite, continente europeu. E boa tarde para nós aqui, Estados Unidos da América, que é o continente norte-americano. Hoje temos a nossa quarta edição. A nossa quarta edição do programa Fala Cabinda. E como sabemos, o programa Fala Cabinda é aquele programa que traz os assuntos ligados ao dia a dia em Cabinda. Neste programa, nós temos 3 convidados que, infelizmente, por razões óbvias, Cabinda está sem comunicação. Cabinda está sem comunicação, as linhas de telefone foram cortadas e não podemos assim aqui ter o deputado João Manuel, que é o secretário provincial da UNITA. Mas aqui no estúdio temos o nosso Dr. Francisco Sumbo Sebastião, que vai nos falar daquilo que ele faz, aquilo que ele é, e praticamente vai nos trazer aqui algumas análises sobre aquelas questões que fazem o dia a dia em Cabinda. Sem tardar, seja muito bem-vindo, Dr. Sumbo, Dr. Francisco Sumbo, assim está correto, e seja bem-vindo para este programa Fala Cabinda, da Rádio Luso-Americana. Muito obrigado, senhora animadora da emissão da Rádio Luso-Americana. Agradeço pela oportunidade que me oferece para exprimir aqui as minhas atividades, o que eu penso, o que eu sei, o que faço sobre a nossa cultura e, principalmente, o seu impacto, seja ele latente, mas é real, tendo em conta o meu setor do trabalho na área cultural. Primeiramente, fiquei muito satisfeito em ouvir esta Maieia, a canção é Dança Maieia, e história, olha, eu tive no dia 7 de novembro, de 7 a 12 de novembro de 2022, nós tivemos um seminário na universidade, um seminário sobre a música africana, o ritmo da música africana, e eu, de facto, apresentei esta dança de Maieia,
E esta canção que acabo de passar, apresentei também. Sim, exatamente. Portanto, estão a ver que já esta canção não está não só a nível interno, a nível da cabine, já é uma canção que já ultrapassou as fronteiras da cabine, as fronteiras, exatamente. Portanto, estão a ver que sinto muito satisfeito em estar aqui assim. Agora, não sei se posso continuar ou quero fazer uma... O todo tempo é seu. Tá bem, muito obrigado. Então, muito obrigado. Falando da cultura como identidade do nosso povo, eu sempre, desde 1978, quando conheci os textos de Panela, graças ao falecido padre Gabriel Não Gisele de Pepele, e a partir deste tempo, deste ano, eu comecei até agora a explorar, a trabalhar e a pesquisar sobre os textos de Panela. Bai Mazungu, como dizem na língua, Bai Mazungu, Matampo Mazungu, que eu chamei Mafuku Mazungu. Ora, os textos de Panela têm a sua importância, primeiro porque na nossa cultura, os nossos antepassados usavam esses utensílios, esses instrumentos, esses textos, não só como objetos de mensagem, mas também como escrita, o elemento de comunicação. Tanto nós podemos dizer que fomos os primeiros a inventar a mensageria. Temos agora os nossos telefones. Nós já temos isso para a nossa cultura, já tinha esse fenómeno, portanto, utilizava mensagerias para comunicar, para o uso interno entre esposo e esposa, entre noivo e noiva, entre os chefes e subalternos, etc. Portanto, os textos, já publiquei 2 obras neste sentido, Mafuku Mazungu. Fiz uma busca, estive em Londres, estive na Alemanha, estive na Bélgica, Tervuren, estive na Universidade de Coimbra, em Cabinda, e onde pude encontrar estes objetos no museu e tenho vindo a trabalhar sobre isso. Já publiquei também uns artigos os textos de Panela serviam também para resolver conflitos. Conflitos não só internos entre esposa e esposo, mas também entre o chefe e os seus súbditos. Portanto, já publiquei um artigo numa revista do Canadá. Portanto, este artigo foi muito apreciado numa obra coletiva. Portanto, os textos podem servir também para resolução de conflitos e podem, portanto, servir de exemplo, de modelo, como é que o Cabinda de ontem resolvia os problemas sem violência, mas com diálogo principalmente. Portanto, este aspecto que eu tenho vindo a explorar nestes textos de Panela. Portanto, uma vez fiz a observação em Cabinda, em 2017, creio, quando fui para novembro acadêmico, creio que foi o novembro acadêmico, fui convidado para a aula magna, e eu fiz observação, segundo a qual, quando se fala da dança das máscaras, sim, como patrimônio principal, eu disse que não era, portanto, o patrimônio principal. Portanto, os bacamas significa cama, barreira. Portanto, são guardas. Guardas, o que é que eles guardavam? Guardavam exatamente estes objetos que são as estampas de Panela. Portanto, refletem uma verdadeira identidade do homem cabindês. Portanto, a identidade é refletida através dos provérbios, através das adivinhas, etc. Portanto, as estampas de Panela constituem a primeira
a verdadeira identidade do homem cabelês. E, curiosamente, eu encontrei, normalmente são feitos de madeira, embora a panela seja feita de barro, mas encontrei, curiosamente, na área do Bis e do Mayombe, textos de panela, desculpa, mas feitos de barro. De barro. Para dizer que este aspecto cultural de barro, sim, de barro, encontrei. Até no Museu de Cabinda ainda há um espécimen deste texto de panela em barro. Sim. Portanto, para dizer que é um aspecto cultural que abrange toda a extensão do território de Cabinda onde eu trabalhei. Portanto, são linguagem ao mesmo tempo e uma escrita. E neste momento estou a preparar um outro artigo, embora tenha já publicado um livro, Os Textos de Panela como Linguagem Escrita, estou a preparar um outro artigo sobre o uso contemporâneo dos objetos ancestrais. Portanto, como é que hoje nós podemos, qual é a aplicação que nós podemos fazer para revalorizar estes objetos, este aspecto cultural que já tombou, já caiu, desculpa, já não está mais em uso. Portanto, é preciso, o Padre Gabriel, como sabem, nos cursos Nova et Vetera, criou a metodologia Inongo, a partir dos pequenos provérbios, e, portanto, construímos um alfabeto a partir dos elementos da natureza, inspirados exatamente nos elementos que nós encontramos nos textos de panela. Portanto, mais uma vez, penso que eu vou continuar a trabalhar neste sentido, sim, de maneira a aplicar, a encontrar uma aplicação moderna destes elementos culturais antigos. Com certeza. Sim. Doutor, ainda que falou aqui dos bacamas, a nível internacional, sim, a nível de fora, as pessoas, quando as pessoas olham para os bacamas, veem pessoas vestidas de palhas. E às vezes as pessoas não conseguem entender. E aqui concretamente temos aqui o mundo da lusofonia a nos acompanhar, que pode nos explicar concretamente, sim, o que é que significa, por que usam e o que significa essa dança, pessoas vestidas de palhas. Não estou a ouvir. Alô? Agora consegue me ouvir? Doutor? Agora sim, agora sim. Sim, dizia que... Agora sim. Exatamente. E acho que temos pequenos problemas de comunicação. Mas está me a ouvir agora, muito bem? Está assim? Estou sim. Estou. Ok. Estou a ouvir. Gostaríamos que comentasse um pouquinho sobre os bacamas. Nós vimos pessoas vestidas de palhas e a fazer danças. Gostaríamos de saber o que é que isso significa. Diga para o mundo da lusofonia que não consegue entender o que significa essa dança, quando que essas pessoas são chamadas e o porquê que vestem palhas para poderem realizar esse ritual. Sim, obrigado. Bom, os bacama hoje tendem a perder o seu verdadeiro valor, porque já se exibem para fora quando não deveriam sair, aqueles para se exibirem. A morte de um rei ou de um dignatário, a entronização de um chefe, ou de um dignatário, sim, é neste momento que as pessoas, estes bacamas, saíam para justamente traduzir. Portanto, tem um aspecto de realeza e aspecto também são guardas, como dizia, são guardas. E estes guardas vestem de palhas,
que vestem-se de palha. Há outros sítios aqui, por exemplo, no Gabão, são capim seco, né? Tanto cada cultura, cada povo adapta os elementos que ele encontra no seu meio. Sim. Portanto, veste daquilo. Primeiro, como guardas, não devem ser vistos. A sua cara não deve ser vista por toda a gente. Sim. Segundo, eles, portanto, encarnam também um poder metafísico, um poder místico, que não pode ser descortinado a qualquer pessoa, a qualquer momento. Portanto, esse aspecto metafísico faz com que eles, tanto vistam estas folhas e põem a máscara, com certeza põem a máscara na cabeça para que a sua cara não seja vista por toda a gente. E noutros cantos também há outros que chamam-se também matando. Matando quando morre um rei, por exemplo, quando morresse um rei, ele saía todo, se escondia, porque eles matavam quando pintavam a cara, tinham katanas, se visse uma galinha, um galo, uma cabra que atravessasse a rua, matavam e chupavam o sangue assim do animal, ou dava. Portanto, esse aspecto, como dizia, aspecto metafísico, esse aspecto místico, que faz com que eles escondam, portanto, a cara a toda a gente. Sim. Muito bem, muito bem. Nós estamos aqui a ouvir o nosso doutor, filho de Cabinda, o doutor Francisco Sumbo. Ele está a falar-nos da cultura de Cabinda e agora que acabou de explicar tanto o fenômeno Bacama, que é uma dança tradicional de Cabinda em que pessoas são vestidas de palhas, e acabou de nos explicar aqui quando é que essas pessoas são usadas e o porquê. Contudo, acaba de ser algo mesmo tradicional de Cabinda. Doutor, alguma similitude dessa prática, dessa tradição no resto de Angola ou não? Ou só é específico só para Cabinda? Bom, não digo específico, cada região tem a sua especificidade, mas o fenômeno é geral, né? É geral. Existe não só no resto de Angola, mas também nos outros países africanos. Existe. Já tem vindo a assistir no Gabão, por exemplo, no Senegal, no Congo. Existe, o fenômeno existe. Existe, sim. Ok. Doutor, vamos agora passar um pouquinho aqui. Acho que vamos ouvir um bocadinho as notícias que dominaram a semana, as notícias que dominaram a semana em Cabinda, portanto, concretamente notícia da Rádio Luso-Americana, e vamos ouvir, então, finalmente... Rádio Luso-Americana, promoção de espetáculos e diversidade cultural, shows, música, entretenimento, news, entrevistas, promoção da democracia e do bem-estar dos povos. A rádio que você ama. Portanto, estamos a entrar na nossa resenha da semana. Aqui vamos passar algumas notícias que dominaram a semana durante esta semana que está a terminar na Rádio Luso-Americana, e chamamos a atenção de todos para poderem acompanhar e, sobretudo, ao nosso convidado para que nos venha analisar, dar a sua apreciação, sua análise, né, desses factos que dominaram a semana. Vamos pela primeira notícia. Central de Notícias para a Rádio Luso-Americana. Ailton Moreno, a voz padrão do rádio. Apoio de parceiros diplomáticos, a FLEC na luta pela libertação de Cabinda. Domina debate nas redes sociais.
Num debate na TV 8 em Angola, moderado pelo jornalista William Tomé, passada neste sábado 9 de setembro, comentadores políticos angolanos lamentam a incapacidade do governo angolano, 48 anos depois, por não ter dialogado com os representantes de Cabinda e resolver o diferendo por via pacífica. É lamentável termos um governo, ou melhor, um grupo de indivíduos que se dizem governo não terem capacidade até hoje de encontrar soluções pacíficas, viáveis e sustentáveis para Cabinda. Lamentamos dizer isso porque o problema de Cabinda não me parece que seja tão agudo e que não se consiga resolver. Seja qual for a exigência, é preciso encetar contatos, encetar diálogo de maneira que as pessoas sentem à mesa a discutir os assuntos, porque também não fica bem para um país que se diz estar em paz, mas ter uma parte do país em que as carapuças ainda continuam. Mas vamos a Cabinda. A FLEC parece ter a sua estratégia e começou uma campanha diplomática por vários países africanos e também da América Latina e da Europa. Mas no campo militar diz-se preparado para renovar a sua ação, uma vez que o governo do presidente João Lourenço não quer negociar nem assumir a sua existência. Anselmo, o que é que achas sobre isso? O que acho é que a governadora de Cabinda tem que se pôr mesmo, tem que pôr as barbas, porque com essa movimentação de chutes falacianos, Cabinda é capaz de estar nesta posição. Pronto, é uma parte. Agora, o sério mesmo é dizer que é lamentável termos um governo, não sei se é governo, um grupo de indivíduos que se dizem governo não terem capacidade de até hoje encontrar soluções pacíficas, viáveis e sustentáveis para Cabinda. Lamentável dizer isso, porque o problema de Cabinda não me parece que seja tão agudo, é que não se consiga resolver. Seja qual forma, qual for a exigência, é preciso encetar contatos, é preciso encetar diálogo, de maneira que as pessoas sentem à mesa e discutir os assuntos. Porque também não fica bem um país que se diz em paz, mas ter uma parte do país que as caramuças ainda continuam. Agora, na parte diplomática, não sei se há capacidade em termos de recursos humanos para poder convencer de facto esse mundo complexo, esse mundo de interesses, vis, que venha depois surtir algum efeito. Agora, o meu receio é mais no campo militar, porque pode aterrorizar aquela gente. E o que eu disse sobre a governadora, é possível que depois isso aconteça, porque se eles intensificarem... Anselmo, só para ajudar a tua observação, é que no quadro dessas visitas e destes países, eles já obtiveram apoio militar, dizem, equipamento e formação, apoio financeiro e bolsas de estudo. Os países que visitaram, uma delegação de 4 elementos, sendo 2 militares, chefiadas por Jean-Claude Visita, foram Marrocos, Mauritânia, Nigéria, Sudão, Somália, Egito, Arábia Saudita e Kuwait. Ok. Portanto, esses foram os países onde esteve essa diplomacia. Sim, essa diplomacia, portanto, neste campo, só para terminar, neste campo pode surgir, para usar aquela expressão do Oliveira Salazar, para Angola e em força. Nesse sentido, Cabinda é muito pequeno, agora com as capacidades que estão a recolher, com os meios que estão a ter, isso pode ser de facto um explosivo muito forte para Cabinda. Orlando, em relação à FLEC,
Eu acho que um bocadinho antes, o FLA ainda não tomou, nem tem capacidade para tentar dialogar. Não tem capacidade para tentar dialogar com a FLEC. Opa, por favor. Por uma razão simples, é que está habituado a comprar tudo e mais alguma coisa, e como em tempos comprou alguns dirigentes de Cabinda, julga que pode continuar a fazer a mesma coisa e não pode. Quanto ao apoio diplomático, militar, financeiro, enfim, de alguns países ali à volta, isso não é de estranhar, nem tem, para mim, grande significado, porque a ajuda que eles dão no contexto financeiro é irrelevante para os próprios países que dão a ajuda, e assim jogam em vários tabuleiros para, se a coisa se alterar, eles poderem dizer: nós ajudamos. Eu acho que o mais grave a nível da FLEC é que eu não sei, sinceramente, quantas FLECs existem. Não sei quem é que hoje pode de facto falar em nome da FLEC. Porque no Folha 8 nós recebemos comunicados de imprensa de várias FLECs. Recebemos comunicados escritos com os pés, muitos deles, descontextualizados, sem confirmação da veracidade dos autores das informações que nos mandam, e, portanto, ainda não consegui perceber, nos últimos anos, se existe, de facto, uma FLEC preponderante, ou se existe, como em tempo existiu, a UNITA e a UNITA renovada e não sei quantos. Não sei se há FLEC e a FLEC renovada ou outra coisa qualquer. Eu acho que isto prejudica substancialmente a credibilidade internacional da FLEC e dos próprios movimentos de Cabinda, que no terreno, como é o MIC, o Movimento Independentista de Cabinda e outros, que tentam internamente lutar pelos direitos, e, portanto, julgo que Cabinda está a falar para o mundo várias vozes, e que isso não ajuda em nada a luta pela autodeterminação, pela independência, seja pelo que for, do povo de Cabinda. Eu creio que era importante os cabindas, de facto, entre eles, sobretudo os que estão na diáspora, que são os mais ativos, reunirem-se e debaterem e criarem uma estrutura única, que essa sim estivesse legitimada para negociar com o FLA, ou o FLA está em fim de linha, portanto, para negociar com o MPLA, mas sobretudo com a UNITA, para que em Cabinda se acabe de uma vez por todas com a lei da bala e se pergunte aos cabindas o que é que eles de facto querem. Estas foram as informações da última hora. Ailton Moreno para a Rádio Luz Americana. Central de notícias de volta a qualquer momento. Doutor, de volta aqui no estúdio, temos aqui o convidado, o doutor Francisco Sumbo. Ele é filho de Cabinda e estaria aqui neste programa com o deputado da UNITA, que é o secretário provincial da UNITA em Cabinda, mas por razões técnicas, por razões das conexões, não conseguimos tê-lo, porque Cabinda hoje, especialmente, recebeu visitas de grandes pessoas e que as linhas de comunicação não estão no seu auge.
Doutor, ouvimos aqui uma das notícias que dominou a semana. A FLEC anunciou ter adquirido algum apoio diplomático e isto está a dominar tanto os debates, né, a nível da classe política angolana e sobretudo, os analistas políticos. Aqui ouvimos o jornalista William Toné, que animou um debate e que fez passar nesse debate esta questão e ouvimos os participantes a esse debate, as suas reações e praticamente as suas preocupações para o governo angolano não ter tomado a questão de Cabinda a peito e buscar uma solução pacífica. Que análise é que faz sobre essa questão, Dr. Sumbo? Muito obrigado, meu irmão animador da emissão. Acompanhei a reação dos 3 grandes jornalistas, nomeadamente o Sr. William Toné, o Sr. Anselmo, se não me engano, e o Sr. Orlando de Castro, cujas obras apreciei bastante e tenho vindo a ler. O Sr. William Toné é um jornalista cuja audiência não se pode, neste momento, não se pode meter em dúvida. Portanto, é um jornalista que ultrapassa as fronteiras angolanas e africanas. Se ele diz que a FLEC Transita lançou uma ofensiva, tem vindo a lançar uma ofensiva diplomática e tem um suposto apoio de 7 países que ele contou aí, creio que, como jornalista, como grande especialista que é, não, certamente que foi buscar essa informação, não na rua, mas é uma informação que nós podemos considerar como certa, como verdadeira, na medida que a pessoa mesmo do jornalista William Toné é alguém que nós não duvidamos a nível de Angola, a nível de toda a parte. Portanto, se ele diz isso, creio que é inquietante, é inquietador porque há muito tempo a resistência, o movimento de resistência cabindês tem vindo a solicitar um diálogo para uma resolução pacífica, transparente do problema do Cabinda, que muitos chamam, portanto, que Angola chama-se de caso Cabinda. Portanto, se é um caso notável, deve ser a solução, como nem matemáticas, né? A procura exige uma solução. Portanto, é pena que nós venhamos a chegar neste ponto de retomar talvez a guerra de guerrilha, por falta, por culpa, temos dizer, do governo, que recusa todo o diálogo com os cabindas. Como dizia o jornalista Sr. Anselmo, o problema de Cabinda não é lá tão agudo que não possa ter uma solução, não. É uma questão de vontade política. Sabemos que no tempo do segundo presidente de Angola havia iniciativas de diálogo, embora não tivessem alcançado um mínimo objetivo, mas havia encontros com este ou aquele movimento de Cabinda, mas desde 2017 é um silêncio total. Eu creio que o Sr. Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço ou
não tem sido aconselhado pelos seus próximos, creio que há uma verdadeira situação de guerra, de guerrilha, que ainda existe em Cabinda. O que nos faz mal é que 50 anos depois da independência, isto dói a todos. Ver jovens que ainda continuam a gastar a sua juventude nas matas. Isso não pode. Sei que há aquartelamentos onde os militares vivem, mas viver na mata, nos aquartelamentos na mata, assim não. Já se ultrapassou para esse tempo, aparece uma tal situação. Portanto, é preciso uma situação. Basta uma vontade política, creio que uma solução pode ser encontrada de maneira progressiva. Portanto, a situação da Cabinda hoje, quando se fala das independências, não é aquele conceito de independência dos anos 60. Portanto, hoje estamos num outro contexto da globalização, da interconexão, portanto, uma situação progressiva. Os cabindeiros não são lá tão categóricos. Existem posições, com certeza que nós podemos numa mesa redonda, nós podemos encontrar uma solução viável que satisfaça todas as partes. Certo. Agora, quanto ao jornalista, o senhor Juan Castro, estou de acordo com aquilo que ele diz, mas somente ele interroga-se sobre a existência, quantas flecas existem. Sim. O que é posso dizer? Isto é um falso protesto que muitos têm avançado para não negociar, para não dar uma autonomia ou bem que tipo de estatuto à Cabinda, não. Marquem só dia de negociações, marquem só o dia de independência e verão que não haverá 2 ou 3 flecas, todos estarão juntos. Obrigado. Com certeza. Está bem. Então vamos passar para uma segunda, segunda notícia. Para prestar para os nossos ouvintes também que estamos acompanhando no Facebook, puderem acompanhar e prestem atenção. Central de Notícias para a Rádio Luso-Americana. Ailton Moreno, a voz padrão do rádio. Ex-militar português fala de sua decepção com o que foi feito com o povo de Cabinda. Em entrevista à Rádio Luso-Americana nesta terça-feira, 12 de setembro, o ex-militar português Rui Nunes foi perguntado sobre como se sente 55 anos depois de ter dado toda a juventude a fazer cumprir um tratado que foi deixado fora por seus superiores em Portugal. Pois, a indignação vem desde o Acordo de Alvor, aquele solvérrimo Acordo de Alvor, que o povo de Cabinda nem foi visto nem achado no assunto. Agora, eu cedo me passou aquela frustração sobre esse assunto, porque eu sentia-me impotente para alterar o que quer que fosse em relação a isso. Agora, que é ver defraudadas todas as expectativas que havia, claro que é sempre um baque, é sempre um choque, mas também para a minha sanidade mental tive que me afastar um bocado disso. E depois, infelizmente, também tive a morte do meu irmão mais novo. Eu tinha 27, tinha chegado há 2 anos daí, e ele faleceu-me de acidente. Ele tinha 24, de maneira que eu entrei a pico e defendi-me o mais que pude para poder preservar a minha segurança física e mental, principalmente. Estive 2 vezes no fundo do poço, da última já pretendia a morrer mesmo, e felizmente há 21 ou 22 anos
faço hoje mais no meu quintal, com os meus hobbies, com as minhas investigações, com as minhas taras e manias de volta da internet, do que fiz durante 4 ou 5 anos naquele período. Portanto, é lógico que todos nós nos sentíamos defraudados, e eu admiro-me, já referi isso, como é que o nosso Partido Comunista Português não instruiu os seus filiados, os seus simpatizantes, ou aqueles que andavam na clandestinidade, a não irem para a Guerra de Cabinda e fazerem como alguns fizeram, de ir para a Argélia, outros para a França, outros para a Espanha, outros para o Luxemburgo, para a Alemanha, enfim. E ninguém me sabe responder porquê. Portanto, também são aquelas ambiguidades que na política há e de que maneira, não é? Exato. Há e de que maneira. E se tivesse... Sim, continua. Pronto, não tenho, também acerca do assunto está mais ou menos líquido, não me souberam responder também no elemento que afeta o PC, não me souberam responder. Agora, eu tive a sorte, digo a sorte, primeiro foi lidar com a vossa gente. A segunda foi os elementos da FLEC, então orientados pelo Dr. Alexandre Tapi, que ainda conheci no SEBA, que ele tinha lá uma casa. Portanto, eles não teriam material, não teriam vestuário, não teriam munições, e acabaram por negociar lá para novembro de 65, portanto, uma entrega e colaborar com as nossas forças. Nós fomos buscá-los, esses elementos da FLEC, fomos buscá-los ao mato, encontramos em determinada zona, e fomos buscá-los e foram integrados nas várias companhias. Convivemos com eles. Eu sempre que tinha alguma missão que me era orientada pelo comando da companhia ou pelo comandante do pelotão, chegava ao pé do sargento dos ex-elementos da FLEC e dizia-lhe: olha, fulano, já não me lembro o nome dele, só me lembro o nome de um João Moanda, que era um miúdo na altura ainda, era de 20 e poucos anos, era da minha idade mais ou menos, e que lhes dizia: olha, fomos incumbidos desta missão, tu dá instruções aos teus homens e vamos pôr mãos à obra. E assim era. Você pode conferir a especial entrevista nas redes sociais da Rádio Luso-Americana. Estas foram as informações da última hora. Dr. Sumbo, estamos aqui no regresso no estúdio, acabamos de seguir aqui uma entrevista que um ex-militar português deu à Rádio Luso-Americana terça-feira passada, e dá a entender que ele sente-se defraudado por terem gasto toda a sua juventude num projeto que eles consideram que não ganharam nada, e, sobretudo, a missão que les levou lá, que eles lá estavam cumprindo com o tratado estipulado no dia 1 de fevereiro de 1885, que é o Tratado de Simulambuco. E ele diz que sente-se triste pelo tratamento que o Acordo de Alvor deu em deitar fora este tratado, que praticamente lhes levou para a Cabinda, com quem praticamente lidaram com as populações de Cabinda. E aqui disse algo que surpreendeu: já tinham alguma colaboração com a FLEC, já existia, já tinham alguma colaboração com, falou de Alexandre Tati, naquele tempo, com quem começavam a fazer as ações juntas. Portanto, significa que eles já estavam em condições
de fazer uma transferência do poder, tanto na fase de descolonização. Nesse caso, a FLEC lá estava com eles, trabalhava com eles, e da maneira como a questão foi tratada, ele sente muito triste. Esteve conosco na terça-feira numa entrevista, e ainda estamos ligados com muitos outros. Tem organizações deles, dos antigos combatentes, que agora eles têm contato com a Rádio Luso-Americana, nos têm dito exatamente a mesma coisa. O que é que o doutor Sumbo, o doutor Francisco Sumbo, tem a dizer sobre essa questão? Sobre esta questão, antes de dizer algo, queria aqui informar que eu tenho vindo a participar numa plataforma dos ex-militares portugueses que estiveram em Cabinda, e leio nas suas mensagens esta nostalgia, esta revolta que o povo de Cabinda teve. Portanto, quando leio falar de Batassano, nós estivemos no Batassano, no Mertal, no Sangamongo, estive no Chacas, vejo que foram traídos pelos comunistas, que em 74, 75 golpearam o Spínola, o Sebastião Antônio Spínola, e portanto o grupo foi o grupo de Antônio Melo, Rosa Coutinho, Álvaro Cunhal, são esses que estiveram, portanto, na base daquilo que Cabinda conhece até hoje. Portanto, o povo português, todo o povo português está indignado. Vive numa indignação porque eles estavam convencidos, o povo também estava convencido, que a sorte que Cabinda teve no momento da descolonização foi uma injustiça. Foi uma injustiça. Portanto, eu ter esse jogo naquela altura que fizeram com que Cabinda conhece a sorte, conhece hoje. Mas se não, historicamente, juridicamente, tem toda a razão. E muitos falam coisa que o Simulambuco, que é um tratado ultrapassado, mas há 50 anos nós estamos no Simulambuco 2, que essa resistência de 50 anos tem, é outro Simulambuco. Simulambuco, Simulambuco 2, faz com que o povo continue a lutar, continue a exigir, continue a reivindicar o que lhe pertence. Portanto, creio que se é justiça, se é uma causa justa, a justiça far-se-á. É tudo o que tenho a dizer. Doutor, o que é estranho é um elemento que ele aqui diz que ele nem sabe por que o Partido Comunista não lhes mandou de volta para Cabinda para defender Cabinda. E isso é estranho. Ele diz por que não sabe se foram para a Algéria, foram para outros estados, por que não lhes mandaram de volta para Cabinda? Achas que essa revolta que eles têm, quer-se assim dizer, que estariam dispostos a voltar se tivesse essa oportunidade de poder libertar Cabinda de acordo com aquilo que eles defenderam como o ideal durante todo o tempo que lá ficaram? Bom, não sei se posso falar num voluntarismo ou num dever de Estado. Isso já é um problema com o governo português da época. Portanto, o governo português que poderia decidir, a não ser se haveria um que, por vontade própria, pudesse regressar. Mas creio que se a situação continuasse com o Sebastião de Spínola, creio que há coisas que poderiam acontecer, certamente. Certo. Tá bem. Vamos agora passar para a última. Vamos passar para a última notícia e prestem atenção. Sim.
Central de Notícias para a Rádio Luso-Americana. Ailton Moreno, a voz padrão do rádio. Guterres lamenta veneno da guerra no Dia Internacional da Paz. O secretário-geral das Nações Unidas, a ONU, Antônio Guterres, celebrou nesta quarta-feira 13 o Dia Internacional da Paz com um apelo à solidariedade global e à ação coletiva, no momento em que o veneno da guerra está a infectar o mundo. Numa cerimônia no Jardim da Paz, na sede da ONU, em Nova York, Guterres advogou que a paz é o trabalho mais fundamental que a humanidade tem e sublinhou que não é apenas uma responsabilidade dos governos ou dos chefes de Estado, mas sim um trabalho que pertence a cada um de nós. Enquanto nos reunimos hoje, a paz está sob ataque em comunidades, países e regiões. A paz também está sob ataques nos corações e mentes das pessoas, pelas forças obscuras, da desinformação e do discurso de ódio. Gota a gota, o veneno da guerra está a infectar o nosso mundo, colocando milhões na linha de fogo, correndo os direitos humanos e a segurança e o bem-estar de todas as pessoas, disse, reforçando que cabe a cada cidadão fazer a sua parte para mudar essa situação e cultivar as sementes da esperança. O ex-primeiro-ministro português apelou à solidariedade global e à ação coletiva, mas também ao compromisso e à confiança mútua. Impulsionar a paz significa concentrarmos na prevenção, no diálogo e na mediação para sanar divisões, neutralizar conflitos e garantir que cada comunidade tem interesse no futuro partilhado. Significa mobilizarmos-nos em torno das ferramentas que apoiam a confiança e a solidariedade globais, incluindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Carta das Nações Unidas, apontou. Pressionar pela paz significa abordar a discriminação e o racismo, significa resgatar os objetivos de desenvolvimento sustentável e expandir as oportunidades para mulheres e raparigas. Significa acelerar a nossa batalha contra as alterações climáticas, acabar com a nossa dependência dos combustíveis fósseis e investir em energias renováveis. Significa dar mais relevo aos fatos e à ciência sobre as mentiras e o ódio. Significa apoiar ativistas, jovens e velhos nos seus apelos pelo progresso, acrescentou. Entre os desafios comuns que a humanidade enfrenta, o líder das Nações Unidas assinalou a pobreza, fome, discriminação e desigualdade, mas também desafios causados pelos rápidos avanços tecnológicos, incluindo a inteligência artificial, assim como as alterações climáticas, a poluição e a perda de biodiversidade. Agora, mais do que nunca, precisamos de solidariedade global, ação coletiva, compromisso e confiança mútua. Vamos todos comprometer-nos a fazer parte deste esforço pela paz, disse Guterres, antes de tocar o sino da paz nos jardins da ONU. O secretário-geral convocou ainda um breve momento de silêncio para que os presentes na cerimônia pudessem refletir sobre o significado e a necessidade de paz. Todos os anos, o Dia Internacional da Paz é comemorado em 21 de setembro a nível global. A Assembleia Geral da ONU dedicou esse dia ao fortalecimento dos ideais de paz, tanto dentro como entre todas as nações e povos do mundo. Nesta ocasião, sublime do Dia da Paz, a Rádio Luso-Americana deseja paz coletiva a todas as nações do mundo, e em especial às comunidades da lusofonia, ainda em conflitos armados, Angola e Cabinda, sendo o enclave de Cabinda a única ex-colônia portuguesa em luta pela sua autodeterminação e apela às partes em conflito ao diálogo sincero e inclusivo, sendo a única via para se alcançar uma paz verdadeira. Estas foram as informações da última hora. Ailton Moreno para a Rádio Luso-Americana. Central de Notícias de volta a qualquer momento. De volta ao estúdio, estamos em direto da Rádio Luso-Americana, desde os Estados Unidos de América, através do programa Fala Cabinda. O programa Fala Cabinda é aquele programa que retrata os assuntos do dia a dia do enclave de Cabinda. Hoje, 16 de setembro de 2023, tivemos 3 convidados. Infelizmente, os 2 de Cabinda não puderam apresentar-se, incluindo o deputado da UNITA e secretário provincial em Cabinda. Temos aqui no estúdio o nosso dos convidados, que é o Dr. Francisco Sumbo, que agora vai nos dizer o seu parecer sobre esta notícia em que António Guterres fala de veneno, de paz, portanto, dia de paz, e ele diz que é um veneno da guerra. Portanto, considera também que esta paz foi envenenada em Cabinda, Dr. Sumbo? Posso desde já dizer que
não haverá um verdadeiro sino da paz enquanto em Cabinda se continuar com a guerra, enquanto o problema do SAR também não for resolvido. Portanto, de facto, como diz, a expressão vem a propósito. É veneno da paz. Ele, o senhor secretário-geral da ONU, com o seu duplo estatuto, primeiro como secretário-geral da ONU e depois como autoridade portuguesa, creio que quando ele afirma que na parte lusófona ainda temos problemas em Angola e Cabinda, creio que é um sinal muito positivo. A primeira das coisas é reconhecer. Quando se reconhece, há meia-culpa e depois procura-se vias meias, soluções, procura-se soluções para a questão. Portanto, nós estamos confiantes que para que haja este verdadeiro sino da paz, para que ele venha tocar esse sino da paz, no dia da paz, Mundial da Paz, preciso que nos debrucemos juntos, com a comunidade internacional, Portugal, Angola, nos debrucemos sobre a solução viável para Cabinda. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Nós já estamos a caminhar ao final do nosso programa. Doutor, eu gostaria de ouvir a sua opinião, embora que já disse alguma coisa sobre, tanto, sobre aquilo que o jornalista Orlando Castro, tanto numa das suas intervenções, nas suas análises portanto, da resenha que acabamos de fazer, resenha de semana, das notícias que passaram na rádio, ele dizia que a FLEC tinha que ter uma representação. E agora, coincidentemente, há um esforço que está a ser feito a nível das forças políticas, forças vivas de Cabinda, portanto, incluindo organizações da sociedade civil e políticos, para a realização de uma intercabindesa. A minha pergunta é, partilhas também esta visão ou achas que não é assim tão importante ter uma única direção para poder resolver o problema de Cabinda? Quando se fala da intercabindesa, portanto, é uma reunião que poderá reunir todos os filhos, digamos, todos os movimentos nacionalistas, todas as tendências que lutam para uma solução de Cabinda. Pessoalmente, acho que é necessário porque mesmo para Angola, para a independência de Angola, houve Nakuru, houve Lusaka, houve Alvor. Portanto, é muito importante, é necessário que nós possamos, de facto, nos reunir à volta da intercabindesa para tomarmos uma única posição a apresentar em caso de negociações com o governo de Angola. Portanto, precisamos de uma equipa que possa estar à frente para negociar, porque todos não podem estar a negociar na mesa redonda. Portanto, precisamos de uma equipa que possa estar à frente dos assuntos para negociar. Portanto, agora, quanto ao problema não é de divisão, talvez do leadership, né? Esse podemos resolver no momento oportuno, o leadership podemos resolver, mas não há divisão como tal, divisão que levaria a matanças ou isto ou aquilo, não.
Muito obrigado, Dr. Sumbo. Nós estamos aqui tanto a terminar tanto o nosso programa. Vamos lhe dar um minuto para poder dizer as últimas palavras. E se tem aí algo a dedicar para o povo de Cabinda, este é o espaço, doutor. Muito obrigado, Mano André, pelo tempo que me oferece. Como última palavra, eu digo que, posso dizer, primeiramente, que um povo sem cultura é como um corpo sem alma. Portanto, defendo a identidade cultural nossa. Até a partir daí, é um alicerce a partir do qual nós poderemos construir o nosso edifício. Portanto, encorajo a todos aqueles que lutam pela cultura, pela emancipação da nossa identidade cultural. Sei que há muitos que cantam, muitos que fazem poemas e muitos que fazem cantos, mas contos, queria dizer, vamos continuar, portanto, a trabalhar na nossa identificação, nossa identidade cultural. Portanto, segundo, olha, nós estamos nesse processo, já lá vão 50 anos quase, se não contarmos os nossos antepassados, começaram com o arcebispo Manuel Franklin da Costa, começaram a conhecer as prisões desde os anos 48, esta causa da Cabinda. Portanto, assim, a perseverança, a fé no homem, a fé na história é que deve guiar-nos. Portanto, nada é impossível, vamos continuar a nossa luta. Tudo terá solução. Obrigado. Muito obrigado, doutor Francisco Sumbo, obrigado a todos que nos acompanharam através do Facebook e de outras redes sociais. Este é o programa que fala tanto do dia a dia do povo de Cabinda, e aqui vamos deixar um recado para todos que tiverem necessidade de poderem fazer ouvir as suas vozes. Temos o número de telefone, o mais 774 518 25 40. Este é o número do WhatsApp em que pode fazer uma gravação da sua voz e mandar para nós qualquer denúncia que tiver, qualquer questão que achar pertinente e que queiras que passe aqui na rádio. Podes mandar, porque esta rádio é a rádio para aqueles que não têm voz nas suas comunidades. Portanto, nesse momento, estamos a falar ainda com a comunidade da lusofonia, que falam português. Em qualquer parte que você esteja, você pode nos comunicar, pode mandar uma mensagem através do WhatsApp e também pode mandar uma mensagem de voz. Grava a sua voz e pode também filmar. Filma tudo que tiver a passar, que achar que é de interesse de poder ser publicado na nossa rádio. Nós estamos abertos de o fazer. E temos também o e-mail novo, que é denuncia@radiolusoamericana.org. denuncia@radiolusoamericana.org. Portanto, este é o e-mail. Se não puderes mandar por voz, pode mandar por e-mail e nós passaremos. Portanto, teremos a mobilidade de poder divulgar esta notícia para que o mundo possa ouvir a sua voz. Mais uma vez, agradecer a todos que nos acompanharam. Obrigado, Cabinda. Obrigado, Dr. Sumbo. E nós voltaremos aqui na próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Até a próxima semana. Obrigado, doutor. Obrigado. Estamos juntos. Estamos juntos.